Agora a gente vai falar sobre o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo Q, certo? Esse Qzinho, só que com um risco a mais aqui. E ele é o conjunto dos pares ordenados, onde a gente pega um A sobre um B, um A dividido por B. Só que, especificamente, quando o A pertence aos inteiros, ok? Então, o A é um número inteiro. E o B, ele também é um inteiro, mas é um inteiro não nulo, porque a gente não tem a definição da operação dividido por zero aqui, ok? Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os possíveis pares ordenados em que o numerador é inteiro e o denominador é inteiro não nulo, beleza? Da mesma forma como a gente definiu os subconjuntos dentro dos números inteiros, a gente define subconjuntos notáveis dentro dos números racionais. A gente tem o Q+, que é o conjunto dos números racionais tá? E a gente usa o mais para dizer que são os não negativos. Ok? Então a gente está excluindo todos os negativos, mas aqui inclui o zero, né? Quando A é igual a zero, ele ainda está dentro desses racionais não negativos. Agora, a gente tem os não positivos. Conjunto dos racionais não positivos. Então, a gente diz que é não positivos justamente da mesma forma que o não negativo, porque a gente está aqui, ó, são todos os negativos, incluindo o zero. Por isso que a gente diz que são os não positivos. E por último, a gente tem o conjunto dos racionais não nulos. Ok? A gente usa o asterisco para excluir o zero do conjunto completo, ok? Da mesma forma como a gente exclui o zero desse conjunto aqui, né, o Z asterisco, inteiros não negativos. Aqui a gente tem os racionais inteiros não nulos, aqui a gente tem os racionais não nulos. Dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem algumas definições, né, sobre o que é igualdade, né, o que é adição e o que é multiplicação com pares ordenados na forma de uma fração. Então, uma igualdade, então a gente vai ter o seguinte, ó, se a gente tem um par ordenado A sobre B e a gente diz que ele é igual a um C sobre D, tá? Então a gente tem dois pares ordenados e a gente está impondo, né, uma proposição de igualdade entre eles. Isso daqui é equivalente, tá, a gente dizer que há uma igualdade quando a gente pega o A vezes o D, né? O A vezes o D é igual ao ao B vezes o C. Ok? Então, há uma equivalência entre essas duas igualdades aqui. Isso é uma característica, uma definição que acontece dentro desse conjunto dos números racionais. Quando a gente vai fazer a adição entre dois números racionais, então a gente tem o A sobre B, um número racional, a gente vai somar com o C sobre D. Isso daqui, ela vai ser o seguinte, ó, vai ser igual, a gente vai ter ao número racional formado, sendo que o denominador aqui vai ser B vezes D, vai ser o produto dos dois denominadores, ok? E o numerador vai ser uma soma do A vezes o D somado com o B vezes o C. Então é assim que a gente faz a adição de números racionais. A multiplicação, por outro lado, a gente vai ter o A sobre B, é um número racional, tá? A gente vai fazer a multiplicação com o número C vezes C sobre D, é outro número racional. Isso daqui vai ser o seguinte, vai ser igual a gente fazer o produto de A com C e dividir pelo número resultante do produto de B com D. Então, é uma multiplicação direta.
há uma igualdade entre este produto de números racionais com este número racional formado pelo produto dos numeradores dividido pelo produto dos denominadores, ok? Além disso, a gente tem a seguinte definição. É importante destacar que quando a gente tem uma fração do tipo A sobre B, que é um número racional, a gente chama o A de numerador e o B de denominador. Então, quando a gente fala numerador, a gente está falando do número que está em cima, denominador o que está embaixo. Ok, essa é fácil. Agora, olha só. É importante destacar que se A e B são primos entre si, o que significa primos entre si? Significa que o maior divisor comum entre A e B é o número 1. Ou seja, um não é divisível pelo outro. Não tem, né? A gente chama isso de uma fração irredutível. Por exemplo, se a gente tem o 3 meios, né? O maior divisor comum entre 3 e o 2 é 1. Então, 3 meios é uma fração irredutível. Vamos lá. 7 quintos. Ok? É irredutível. Por outro lado, se a gente fizer 6 décimos, isso daqui não é uma fração irredutível, porque eles têm o 2 como divisor em comum. Ok? Então, é importante a gente ter essas definições claras para conseguir trabalhar dentro do conjunto dos números racionais. Existe um subconjunto específico dentro dos números racionais que a gente chama de quelinha, que é o seguinte subconjunto. É o subconjunto do qual o denominador é sempre 1. Então a gente pega o subconjunto dos números x, sendo que x pertence aos inteiros, então a gente vê que é um subconjunto de números racionais, só que o denominador é igual a 1. O que vai acontecer nesse subconjunto? A gente tem a relação de igualdade, ela vai ser A sobre 1 igual a B sobre 1. Isso aqui é o equivalente a gente dizer que A é igual a B. Então, uma relação de igualdade é a mesma. A relação de igualdade nesse subconjunto, ela é a mesma relação de igualdade dos inteiros, ok? A de adição, A sobre 1, um número racional desse subconjunto quelinha, mais B sobre 1, também no conjunto quelinha, ele resulta em A mais B sobre 1, respeitando as regras que a gente definiu antes. Então, isso aqui é o equivalente a gente dizer que A mais B é igual a A mais B, certo? Que também é uma regra de adição dos números inteiros. Da mesma forma, a gente tem aqui na multiplicação, né? Número racional no quelinha vezes outro no quelinha vai dar um A vezes B sobre 1. Então, a multiplicação está definida dentro desse subconjunto. Isso aqui é o equivalente a gente escrever que A vezes B é igual a A vezes B. Ok, mas é redundante. Sim, mas isso demonstra que as operações dentro desse subconjunto, elas são as mesmas operações que acontecem dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, este conjunto quelinha é exatamente igual ao conjunto dos números inteiros. E a gente sabe que o quelinha, ele está contido, é um subconjunto dos racionais. Por consequência lógica, né? O conjunto dos números inteiros é um conjunto que está todo contido dentro dos racionais, porque o inteiro o conjunto dos números inteiros é igual ao conjunto dos números racionais com o denominador igual a 1, ok? Com todas as operações definidas aqui. Agora a gente vai falar sobre as operações dentro dos números racionais. A gente tem essas operações de adição. Notem que propriedade da adição, a A1, ela diz que ela é associativa. Da mesma forma como foi definida dos números inteiros, dentro dos racionais a gente tem um número racional somado com outro número racional, e depois somado com outro número racional, a gente pode fazer primeiro esses dois e depois somar com o terceiro. Vai ser exatamente igual, vai dar o mesmo resultado se a gente somar esse segundo e esse terceiro, né, antes de somar com o primeiro. Então, isso a gente chama de associativa na soma, ok? Aqui ela é comutativa, também não importa, a gente faz A sobre B mais C sobre D,
é o equivalente a gente fazer C sobre D mais A sobre B, ok? Então, lembrando que cada fração é um número, né? Cada fração é um número dentro dos racionais. Dentro dos racionais também a gente tem o elemento neutro, que é o zero, que o zero é se o A for zero e o B um elemento qualquer, então a gente tem o número zero dentro dos racionais, né? O B é um inteiro qualquer, e isso daqui é o elemento nulo porque ele não altera a soma. A soma com ele não altera o número, ok? E da mesma forma que nos inteiros, né, notem que essa a propriedade A4 ela não existe nos naturais, mas ela existe nos inteiros. E nos racionais da mesma forma, porque a gente tem o oposto, certo? Então, o número inverso ou oposto do número A sobre B, do racional A sobre B, é o menos A sobre B. E somando os dois vai dar zero. Então, existem essas 4 propriedades, ok? Sendo A sobre B, C sobre D e E sobre F, qualquer número racional dentro dos conjuntos dos números racionais, ok? Então essas propriedades são válidas para qualquer número dentro do conjunto dos racionais. As operações de multiplicação, elas são definidas pelas seguintes propriedades. A gente tem M1, M2 e M3, que são os equivalentes da adição, né? Então, a primeira é a associativa na multiplicação. Então, pegar um A sobre B, multiplicar por C sobre D, e depois multiplicar por um E sobre F, é igual a gente fazer primeiro a multiplicação entre C sobre D com E sobre F, e depois a multiplicação de A com B, certo? O resultado disso multiplicado por A sobre B. Da mesma forma que ela é comutativa, né? Não importa a ordem, elas são iguais. O elemento neutro agora é o 1, o 0 é elemento neutro na soma, na adição, né? E o 1 é o elemento neutro na multiplicação, ok? A gente tem a propriedade distributiva, também é válida para os números racionais, da mesma forma como a gente definiu para os números inteiros, né? Então a gente pega um número multiplicado pela soma de dois outros, né? Então ela é distributiva na multiplicação em relação à soma. Então é o equivalente a gente fazer o primeiro número vezes o primeiro, né? Esse número de fora aqui, ó, vezes o primeiro número, e somar com esse número de fora vezes o segundo número. Então a gente costuma dizer que o número que está na frente do parênteses, ele está multiplicando tanto o primeiro quanto o segundo termo dentro do parênteses, da soma dentro do parênteses, ok? Beleza, então aqui é distributiva da multiplicação em relação à adição. Só que tem uma propriedade a mais da multiplicação que pode ser definida apenas para os números racionais, que a gente não pôde definir para os números inteiros, que é o simétrico ou inverso para multiplicação. Lembra que o simétrico ou inverso na adição a gente tem um número A, a gente tem, para os números inteiros, existe o menos A, que é o inverso na adição. Na multiplicação, a gente tem, dentro dos números racionais, a possibilidade né, de a gente ter esse inverso que diz o seguinte, ó, para qualquer número A sobre B pertencente aos racionais, ou seja, qualquer número, exceto para o A sobre B igual a zero, tá? Então, para qualquer número menos para o zero, existe um número que é o inverso, que é o B sobre A, que também pertence aos racionais e que o produto entre os dois dá o igual a 1, ok? Então, vocês podem ver que, da mesma forma que existe o simétrico ou o inverso na soma, né, para os números racionais, que a soma dá igual a zero, aqui a multiplicação ela dá igual a 1, ok? Então, sempre vai existir um inverso pertencente aos racionais, tal que o produto entre um número racional e o seu inverso dá 1, ok? Basicamente a gente troca o numerador por denominador, certo? Quem é denominador vira numerador, quem é numerador vira denominador, e a gente tem o inverso. E essa aqui é a propriedade que a gente chama de simétrico ou inverso na multiplicação, ok?
a gente pode representar todo número racional como uma expressão decimal. Então, todo número racional, a sobre b, pode ser escrito na forma decimal, simplesmente fazendo a divisão do a pelo b, ok? A gente vai ter duas possibilidades, existem dois casos possíveis. O primeiro deles é quando essa divisão ela gera uma quantidade finita de algarismos diferentes de zero. Tá? Então, quando a gente tem uma quantidade finita de algarismos diferentes de zero, a gente diz que essa é uma decimal exata. Então, até eu vou escrever aqui, ó. Decimal exata. Ok? Aqui tem alguns exemplos de decimais exatas. Por exemplo, se a gente divide 3 por 1, isso daqui dá 3. Então, um número finito de algarismos diferentes de zero. Se a gente divide 1 por 2, a gente tem 0,5. Certo? Tem zeros aqui, né? Mas a gente não precisa escrever. Então, é um número finito de algarismos diferentes de zero. 1 sobre 20, a gente vai ter o 0,05. Ok? E o 27 dividido por 1000, a gente vai ter o 0,027. Ok? Então, número finito de algarismos, isso então é o que a gente chama de decimal exata. Mas existe uma segunda possibilidade. Quando a divisão do numerador pelo denominador dá uma quantidade infinita de algarismos que se repetem em um certo período, certo? Isso daqui é o que a gente chama de dízima periódica. Então, aqui tem alguns exemplos de dízimas periódicas. Se a gente pega o número 1 e faz a divisão por 3, a gente tem o número 0,333 e assim por diante. Ok? Isso daqui é o equivalente a gente escrever aqui, ó. Isso aqui é igual a 0,3 e coloca uma barrinha aqui. A barrinha indica que o período é 3, certo? O período é de um algarismo e é o 3 que se repete infinitamente, ok? Então, ele é uma dízima e o período é 3. Agora, o 11 sextos, quando a gente pega 11 e divide por 6, a gente obtém 1,8333. Aqui também é o 3 que se repete infinitamente. Então, esse daqui é o 0, aliás, é o 1,83 e a gente põe uma barrinha aqui para indicar que o período acontece no 3. Se a gente tem o 2 sobre 7, esse aqui já é uma divisão que vai dar 0,285714 e continua. Então, nesse caso, o período ele tem 6 dígitos, certo? Então a gente tem, ó, 0,28545714. E a gente marca com uma barra em cima aqui dos algarismos que se repetem periodicamente e infinitamente, ok? Então é isso que a gente chama de uma dízima periódica. A gente sabe também que toda decimal exata ou dízima periódica representa um número racional. Então a pergunta aqui é: como a gente converte um número decimal exato ou uma dízima periódica em um número racional na forma a sobre b, um inteiro dividido por outro inteiro? Então, aqui a gente vai ter dois procedimentos. O primeiro deles aqui a gente vai ver no caso de decimais exatas. E a gente tem esses 3 exemplos aqui. Quando é decimal exata, é razoavelmente simples. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar todos os algarismos que estão aqui. Então aqui eu tenho 0, 3, 7. Então o 0 a gente ignora, eu tenho 3, 7. Eu vou pegar o 3 e o 7, então eu tenho 37, e eu vou dividir por 1,
e mais tantos zeros quanto eu tenho casas à direita da vírgula. Então eu tenho uma, duas casas, então eu vou pôr 1, 2 zeros. Então 0,37 é o equivalente ao número racional 37 sobre 100. Então ele está na forma A sobre B, ok? Agora, e veja, são números inteiros, né? Um inteiro dividido por outro. O número 2,631, então a gente faz a mesma coisa, ó. 2, 6, 3, 1. E aí a gente vai dividir por 1. E quantos zeros a gente vai pôr? Quantas casas tem à direita da vírgula? 1, 2, 3. Então eu coloco 1, 2, 3. Ok? Então, essa regra é muito simples. Aqui a gente vai pôr, ó, 6, 3, 4, 5, 9, 8. E eu vou dividir por 1, seguido de 1, 2, 3, 4. Então a gente só conta as casas que estão à direita da vírgula. Então a gente põe 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui o 10.000, aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 100. Então, quando o caso de uma decimal exata, é muito simples obter a forma A sobre B. Ou seja, qual é o número racional na forma A sobre B que gera aquela decimal exata. Por outro lado, quando a gente tem uma dízima periódica, já fica um pouco mais complicado, mas a gente ainda tem como obter. A gente vai ter que usar um truque para obter qual é a razão que a gente chama de geratriz. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, qual é a geratriz? Né? Então, qual é a razão geratriz desse número 0,777? O truque aqui é o seguinte: eu vou chamar de x o 0,777 assim. E eu vou passar a vírgula uma casa para a direita, então eu vou dizer que 10 vezes o x é igual a 7,777. Ok? Então, porque de fato se eu multiplico por 100, eu passo a vírgula uma casa para a direita. Agora olha o que acontece se eu faço 10x menos x. Então se eu pego o 10x, que é o 7,777, e tiro o x, que é o 0,777, então todas as casas decimais desaparecem e a gente fica com 7. Ok? Então olha só. Aqui a gente tem 10 menos 1. Então a gente tem... aqui a gente tem 9x, certo? Então eu vou pôr aqui, ó, 9x igual a 7. Ou seja, o nosso x, ou seja, o 0,777, que é o nosso x, até eu vou pôr aqui, ó. Eu vou dizer que o x é o número que a gente quer obter, o 0,777, ok? Então eu vou identificar como 10x o 7,777. E aí a gente faz 10x menos x, eliminamos todas as casas decimais e a gente obtém um número inteiro, que é o 7, ok? Que vai ser o nosso numerador. E aí a gente vai fazer essa operação, 10 menos 1, 9x, e o x vai ser o 7 nonos. Numerador, denominador, ok? Então, tá aí o truque. Como é que a gente vai obter o 6,4343? Nota que agora a dízima, ela tem dois algarismos. Então a gente vai fazer de novo, ó. X, o nosso x, né? Ele vai ser o número que a gente quer obter. Beleza? Aqui o x ficou apertadinho, né? X igual... Aqui ficou bem no canto do quadro. Beleza. Agora, olha, o x igual a 6,434343. Se a gente fizer o 10x, a gente vai ter 64,343. Então, a gente não tem a dízima, a mesma dízima à direita. Eu vou ter que fazer 100x. Porque daí a gente fica com a mesma dízima. A gente fica com 643
vírgula, 4343. Ok? Então a gente tem que ver quantos dígitos tem aqui na dízima? 2. Então a gente vai fazer 100. Ok? Aí aqui a gente vai fazer assim, ó. 100, do 100 a gente vai tirar o x, porque a gente vai eliminar tudo que tem depois da vírgula. Então a gente vai fazer 100x menos x. Quanto que dá 100x menos x? Então o 100x é esse número e o x é esse número. Então todos os decimais desaparecem, mas a gente ainda fica com 643. A gente tem que tirar o 6 daqui, ok? Então a gente fica com 637. E é um número inteiro que vai ser o nosso numerador. Achamos o nosso numerador. Então a gente fica com 99x igual a 637. Ou seja, o nosso número é x igual a 637 dividido por 99. Ok? Então eu vou destacar aqui, ó, para separar. Esse é o nosso x. Então, beleza? E aqui o nosso x, ou seja, o 6,4343 é obtido, né, a geratriz dele é 637 dividido por 99. E agora a gente vai ver esse último aqui, que é um pouquinho mais complicado, tá? Que é o 2,57. E aí a gente tem o 91 aqui, ó, na terceira casa, ok? Então esse daqui vai ser o nosso x. Eu vou escrever o x em azul, acho que vai ficar mais bonitinho. Aqui, x. E aqui vai ser o nosso x. 2,57919191. Qual que é o detalhe aqui? Se a gente vai ter que ter o 10x. 10x vai ser 25. Na verdade, a gente vai precisar do 100x. Porque a gente vai pôr a casa aqui e obtém exatamente essa dízima. Então a gente 257,91, e aqui é dízima, ok? E eu ainda vou usar o 10.000x. Por que a gente vai usar o 10.000x? Porque a gente vai pegar o 100x e vai pegar mais uma casa aqui para o lado. Tá? Mais duas casas. Então a gente já tinha 2 zeros mais 2 zeros. Então a gente tem o 25791,91. E a dízima está aqui. E aí quando a gente faz a diferença entre esses dois números, o que tem na dízima, né, o que tem depois da vírgula, na direita da vírgula, é tudo dízima. E ela vai desaparecer. Então a gente vai fazer, ó, o 10.000x menos o 100x. O truque é a gente sumir com a dízima. O que a gente faz, ó, se a gente fizesse menos o x, esse 57 que está aqui ia atrapalhar a nossa conta. Então a gente tem que primeiro obter dois múltiplos, né, que tenham exatamente a mesma dízima logo depois da vírgula. Porque daí isso daqui vai eliminar. Então a gente só vai fazer o 25.791 menos 257. E isso daqui vai dar, você pode conferir, 25.534. Ok? E aqui a gente tem 10.000 menos 100. Isso daqui dá 9.990. Aliás, 9.900. Ok? Então de 10.000 tira 100, 9.900x. Isso aqui é igual ao 25.534. Vocês já perceberam que a gente tem o numerador e o denominador aqui? Então o nosso x, né, ficou apertadinho aqui, mas vai dar certo. 25534 dividido por 9.900. Então assim
sempre vai funcionar. Essa aqui é a geratriz no x é igual, então, 25.574 dividido por 9.900 é exatamente igual a 2,5791919191. Beleza? Então assim a gente consegue converter para a forma A sobre B qualquer decimal exata, usando essa regra aqui, muito mais simples, mas também conseguimos obter qualquer dízima periódica, se perguntando qual é a geratriz, e aí a gente tem que fazer esse truque, né? Uma continha mais difícil, mas possível de fazer.